Vamos lá, minha gente, começar mais uma live nesta segunda-feira, começando a semana com dúvidas aqui dos seguidores. Para você que segue este canal, já deixa o seu like, deixa o seu comentário, porque aqui você é muito importante. Primeira pergunta é do Javan. Deficiência auditiva de 41 decibéis se aplica para unilateral? Essa questão da surdez unilateral, né? Ela está bastante na moda porque nós tivemos agora a aprovação da Lei 14.768, agora de 2023, o finalzinho, no apagar das luzes do Congresso. Ela decidiu que a pessoa com surdez unilateral, ou seja, em um dos ouvidos, também pode ser considerada como pessoa com deficiência. A própria lei, Javan, diz o seguinte, que essa perda auditiva deve ser na média superior a 41 decibéis. Então, também aplica-se ao seu caso. A próxima pergunta agora é do André. Isenção de IPVA por visão monocular é apenas para veículos 0 km? Cada estado tem a sua lei própria para isenções do IPVA e também do ICMS. O que eu posso te dizer é que quando essa lei é aplicada, quando existe uma lei estadual que isenta você que tem deficiência do pagamento desse imposto, ela não é somente para os carros 0 km, mas também para os veículos usados, hein? Então, olha lá, hein? A próxima aqui é da Tati Neto. Espondilite anquilosante, 53 anos de idade e 36 de contribuição. Eu já disse aqui para vocês algumas vezes que nós temos aí uma série de patologias na coluna vertebral. E para você ter certeza se isso pode ser enquadrado como deficiência, o importante é que você saiba que deve ser um diagnóstico de mais de 2 anos, que seja irreversível e que cause no seu dia a dia limitações, barreiras, impedimentos, enfim. Neste caso da espondilite anquilosante, há uma grande possibilidade de ser enquadrada como deficiência. Isso porque em casos semelhantes, dada a dificuldade que a pessoa tem de locomoção por conta dessa patologia, foi enquadrada como deficiência. Então, no caso, com 36 anos de contribuição e o diagnóstico de espondilite anquilosante, pode ser possível o enquadramento para a Lei 142. Vamos para a próxima, e vamos chegando aí, ó, Lessa, Márcio, Rômulo, Flávia, ó, vamos curtindo, deixa o seu like. A Irene Alves entrou, vai curtindo, vai deixando. Quem não está seguindo ainda o nosso canal aqui, vai lá, já se inscreva e faça parte da nossa comunidade. E vamos para a próxima pergunta? Marcos, para ter o benefício, o que exatamente deve constar no laudo? Inclusive, eu fiz uma publicação nessa semana para te informar o que precisa ter nesse laudo médico. Vamos relembrar? Primeiro, deve ser elaborado por um especialista e que tenha o CRM e o seu nome impresso neste laudo. Pode ser escrito, um carimbo, enfim. Ele precisa atestar, ele precisa comprovar que é um especialista. Ele precisa também colocar o CID da sua doença. Outra coisa que precisa informar é quando iniciou essa doença. E por fim, se isso tem cura, se lhe causa impedimentos em alguns movimentos, se você tem restrições. Isso é muito importante no laudo. Elinalda, Débora Gomes, Fábio, ó, curtindo aí, hein, pessoal? Vamos curtindo. Santiago. Quem mais? Ó, bastante gente. Gileão. Rocha Marli. Olha aí, ó. Dedinho no like aí, hein, pessoal? Vamos curtindo. Coraçãozinho, hein?
Vamos para a próxima pergunta agora, hein? Sandra, quem é portador da síndrome de Charcot-Marie consegue a Lei 142? Tem 31 anos de contribuição. Olha aí, Sandra. Essa síndrome causa a atrofia dos membros inferiores. Então, se isso no seu dia a dia lhe provoca limitações, barreiras e impedimentos, há grande possibilidade de enquadramento na Lei 142. Com o tempo de contribuição superando os 28, a chance ainda é maior, hein? Então, deve-se fazer uma análise específica ao seu caso. Vamos para a próxima agora, hein? Pati, como tirar o RG da pessoa com deficiência em São Paulo? Olha aí, também fiz uma publicação há uns dias atrás sobre esse tema. E para você conseguir tirar a cédula de identidade aqui no estado de São Paulo, você precisa do formulário que é emitido pelo próprio Poupatempo, preenchido pelo seu médico especialista. Lá ele vai seguir o roteiro, colocar a CID, um breve relato e assinar e carimbar. Com isso, você consegue o seu RG da pessoa com deficiência, que pode te ajudar muito também nessa aposentadoria. Ó, dedinho, Leonardo, Clara, Bruno Teixeira, ó, dedinho na tela, vamos curtindo, vamos seguindo. Vamos para a próxima aqui, hein? Ronaldo Pires. Quem se aposenta pela Lei 142 pode continuar trabalhando? Olha aí, ó, que pergunta interessante. A Lei 142, por ser uma modalidade de aposentadoria por deficiência e não por invalidez, permite que você, mesmo depois de aposentado, continue exercendo qualquer atividade, seja com carteira assinada, seja com uma empresa própria, enfim. Ó, dedinho no like aí, hein? Branca, Mari, Júlio Gomes, o Antônio Augusto mandou aqui uma pergunta, já eu vou ler, Antônio, fica aí, não vai embora. O Fernando aqui, ó, de psoríase, já vou responder. A Cristiane, ó, vamos curtindo aí, hein, gente? Maura Gomes, vamos curtindo, hein? Ó, próxima pergunta aqui é da Flavinha Coelho. Fiquei 10 anos afastada por B31, que é o auxílio doença. Esse tempo conta para a aposentadoria desde que você retorne à sua atividade e faça uma contribuição, todo esse período vai entrar no seu cálculo de aposentadoria, tá certo? O Heleno mandou uma pergunta, segura aí, Heleno, fica aí até o fim que eu vou responder, viu? A Amaral também perguntou, a Mari, boa noite, Romildo, ó, Gentil, vai curtindo aí, hein? Ivone, vai curtindo, deixando o coraçãozinho. Vamos lá, vamos para uma folha já foi, hein? Daqui a pouco eu venho aqui para a barra de rolagem, mas vamos lá, vamos mandando aí. O Mago, sou monocular, 5% de visão no olho direito e tenho 33 de contribuição. Posso me aposentar? A visão monocular, ela é enquadrada como deficiência leve pela Lei 14.126 de 2021. Em que pese essa lei tenha sido aprovada, a visão monocular sempre causou barreiras e impedimentos para quem tem esse diagnóstico. Então, se você tem a CID H54.4, que é a visão monocular, e já superou os 33 anos de contribuição sendo homem e 28 sendo mulher, você está próximo também de alcançar o direito pela Lei Complementar 142. Regina Rabelo, Adilson. Aí, ó, o Mago, acabei de responder aqui a pergunta dele. Ó, então acabou de entrar aí, hein? Vamos lá. Próxima pergunta. Márcio, tenho sequela de poliomielite, membro inferior direito. 29 anos de contribuição. Consigo a deficiência moderada? A classificação do grau da deficiência, ela é muito subjetiva. Quem faz isso é o médico e o assistente social.
Quando você tem uma deficiência física que impacta em diversos campos da sua vida, vida doméstica, trabalho, na sua vida social, enfim. Quanto mais você comprova, quanto mais barreiras e impedimentos você consegue comprovar, quanto mais limitações você tem, mais próximo do grau mais grave você estará. Então, no caso aqui do Márcio, deve-se avaliar a extensão dessa sequela. Qual é as dificuldades que você tem no dia a dia? O mais comum é que seja leve, mas se você apresentar um quadro mais grave, que te limita mais no seu dia a dia, também pode pensar no enquadramento pela deficiência moderada, tá bom? Vamos lá, minha gente. A Irene, o Ricardo, o Evandro, o Tiago, o Alexandre, a Jamir, Tasti, João, Marcelo Jesus, Cristiane está falando aqui da fibromialgia, nós já vamos falar sobre isso. O Wellington Carvalho, ó, vai curtindo, deixa o coraçãozinho que eu tô chegando, hein? Ó, vamos lá. Mais uma pergunta aqui, ó, dessa vez, hérnia de disco. Vamos lá. Evaristo, 53 anos de idade, trabalhando há 33 anos em uma pizzaria com forno a lenha. E tem a hérnia de disco. Além da possibilidade do enquadramento como PCD para as pessoas que têm hérnia de disco, quem trabalha em condições insalubres pode tentar enquadrar esse período especial. No caso aqui, a caloria que essa pessoa enfrenta lá no forno a lenha, se ela tiver acima dos limites estabelecidos lá na norma, ele pode somar mais tempo para a sua aposentadoria. O tempo especial pode ser convertido em comum. E para quem não sabia, o tempo especial também pode ser utilizado pela Lei 142, hein? Então vamos lá. Patrícia, Célia, Mari, vamos lá, vamos curtindo aí, hein? Daqui a pouco eu venho para as perguntas aqui. Deixa as perguntas aqui que eu estou chegando nelas já, hein? Estou terminando a pergunta dos stories e já venho para elas. Enquanto eu vou falando aqui, gente, ó, vai curtindo, deixa o coraçãozinho, que isso ajuda a nossa live chegar a mais pessoas. E quem não está seguindo o canal, já segue, já põe aí, já manda sua pergunta, já assiste os vídeos, que aqui você é muito bem-vindo e muito bem-vinda, tá certo? Esse aqui é figurinha carimbada, hein? Sempre manda uma pergunta e sempre participa com a gente. Ultra Carneiro. O tempo em benefício, sem contribuição, diminui a média para cálculo da aposentadoria? Se o seu benefício de auxílio, doença que você está recebendo for com um valor inferior à sua média, ele vai gradativamente reduzindo, sim, a sua futura aposentadoria. Mas isso só ocorre de médio a longo prazo, tá? Não é um período curto que vai modificar a sua média, não. Estamos chegando no fim, ó. Tem uma pergunta aqui de fibromialgia. Inclusive, ó, a Graciane fez uma pergunta agora de fibromialgia. Já vale para você também, hein? Vamos lá? Vivi, fibromialgia é PCD? Em grau leve em todo o Brasil? A lei foi aprovada? A fibromialgia, ela impõe barreiras e impedimentos para a pessoa que possui. Veja só. Não preciso que exista uma lei que considere tal doença como PCD. Isso, na verdade, vai até contra o entendimento mais moderno do conceito de deficiência. O conceito de deficiência moderno, ele não está intimamente ligado ao diagnóstico, mas sim às barreiras sociais que se acumularam em torno daquela pessoa, tá? Por outro lado, nós temos aqui o projeto de lei 3010 de 2019, que além de enquadrar
a pessoa com fibromialgia, pessoa com deficiência para todos os fins, ela ainda também coloca a fibromialgia no texto, altera o texto da Lei 7.713, colocando a fibromialgia também como uma doença grave capaz de isentar o aposentado do imposto de renda. Essa lei ainda não foi aprovada pelo Congresso. Eu fiz uma consulta aqui antes da live, essa lei passou por algumas comissões. A última movimentação desse projeto foi em 2023, em dezembro, e até agora não há previsão de colocá-la em votação em plenário, tá certo? Lembrando para vocês, uma lei só é aprovada quando ela passa pela Câmara, ela passa pelo Senado e depois ela é sancionada pelo presidente da República, tá? Então esse caminho ainda está bastante distante. Vamos para a última pergunta aqui dos stories, depois eu vou chegar aqui nas perguntas que vocês estão deixando aqui na barra de rolagem, mas eu quero que vocês curtam aí, vai deixando o coraçãozinho, vai deixando esse número 100zinho aí, vai deixando o foguinho também é bom, e vai mandando aí, vai mandando isso para a gente alcançar mais pessoas, tá bom? A pergunta agora é da Keila. Quanto tempo é necessário de diagnóstico para se beneficiar da Lei 142? Essa pergunta também é muito boa e vai ajudar vocês. Para você ter a sua condição de pessoa com deficiência enquadrada pela lei, você precisa ter uma deficiência de longo prazo. E o que significa isso? Ela precisa ter mais de 2 anos, tá certo? Esse entendimento está lá na Lei Orgânica da Assistência Social, a famosa LOAS, tá bom? Terminei aqui as perguntas dos stories e agora eu vou aqui para a pergunta da barra de rolagem. Hein? Enquanto eu vou procurando aqui, vocês vão deixando o seu coraçãozinho para aumentar a nossa audiência. Vamos lá. Quem deixou perguntas aqui? Deixa eu ver. Ó, Helenita, doutor Fernando, meu benefício do recurso ainda não foi implantado. O que eu devo fazer? Faça uma reclamação no site falabr.cgu.gov.br. Manifesta lá a sua reclamação e se você não tiver o sucesso nessa reclamação, nessa nova reclamação, quero dizer, aí você deve avaliar a possibilidade, quem sabe, de um mandado de segurança. Mas, por enquanto, vale a pena protocolar uma nova reclamação lá no site, tá? Munhoz, perda auditiva unilateral. Tem que ter 2 anos de deficiência? Sem dúvida. Inclusive, foi a pergunta da Keila aqui no nosso último Stories. A perda auditiva e qualquer outro diagnóstico tem que ter mais de 2 anos para você conseguir enquadrar como PCD, tá? Luciana, hérnia de disco na lombar e na cervical. Tenho 51 anos e 33 de contribuição. A lei exige de você 28. O período anterior ao diagnóstico, ele sofre uma pequena redução, que para a mulher é 7% e para o homem é 6%. Então, tem 5 anos a mais aí do que os 28, muito provavelmente pode alcançar o direito de requerer. É claro que precisa de um processo, precisa de uma análise individualizada para cada caso, isso porque a lei não diz qual doença que é deficiência, isso depende muito de cada caso, tá bom? Próximo aqui, vamos ver. Aqui, ó. Antônio Augusto. Tenho um dedo que por acidente de moto aos 18 anos perdeu 2 falanges e não dobro. Posso pedir aposentadoria? Estou com 59 anos e meio. Tem que ter os 33 de contribuição. Se não, você precisa ter 15 anos depois do acidente contribuídos para o INSS. Aí, com 60 anos, o homem consegue aposentadoria PCD por idade e a mulher aos 55, tá bom?
Psoríase é considerada como deficiência para aposentadoria? Muito difícil, Fernando, porque as barreiras que ela impõe são mínimas. Principalmente as barreiras que a psoríase impõe são relacionadas à vida social. De repente causa algum estigma, causa algum constrangimento numa área pública, numa piscina, no seu dia a dia, mas ela não impõe uma barreira física de mobilidade. Então é muito difícil ter esse enquadramento, tá? Perda auditiva, aqui é a Clara. Perda auditiva desde 2007, manguito rotador desde 2022. Tempo de contribuição é um fator essencial. Tem que ter no mínimo 28 para a mulher e 33 para o homem. O Heleno, 29 de contribuição no INSS. Desgaste no quadril bilateral. Heleno, está faltando tempo. Tem que chegar aos 33. E o período anterior à deficiência, ele sofre uma redução de 6% para o homem, tá? Neste caso, a insalubridade e a periculosidade pode ser um fator determinante aí para o seu caso, hein? O Romildo é diabético e vigilante. O vigilante tem o direito à periculosidade também na Previdência, se ele comprovar que o ambiente é perigoso. A diabetes, por si só o diagnóstico não é enquadrada como deficiência. Mas, de repente, as sequelas que ela te impõe, aí pode ser que você consiga alguma coisa, tá? Tiago, a mesma coisa, faz o protocolo no falabr.gov.br para tentar agilizar esse recurso, hein? A Irene faz contribuições lá dos Estados Unidos, então nesse caso você deve estar pagando como facultativo aqui no Brasil. O importante, quem está no exterior e está vinculado ao sistema previdenciário deste país, não pode contribuir facultativo aqui. Se você está pagando para o INSS aí do seu país, não vai pagar facultativo aqui, tá bom? Por quê? Porque esse período pago aí no estado, no país que você está vivendo, vale para o Brasil depois quando você retornar ao nosso país, tá bom? A Cristiane tem fibromialgia, está sem receber, segundo o médico perito, diz que não tem o direito ao auxílio-doença. Cristiane, de verdade, a fibromialgia ela é mais compatível com deficiência do que com incapacidade, porque é uma doença crônica. Quando ela causa algumas crises dolorosas temporárias, aí é possível auxílio-doença, por um período temporário. Agora, pensando a longo prazo, ela não dificilmente resulta numa aposentadoria por invalidez, que a gente chama de incapacidade. Ela é mais compatível com deficiência. Então, a mulher precisa dos 28 de contribuição, mais o diagnóstico. O Adilson tem 35 anos de recolhimento, 3 hérnias cervical e 3 lombar. Mesma coisa. Dependendo do tempo que você tem esse diagnóstico, quanto mais tempo você tem o diagnóstico, mais preservado fica esses 35 anos. O período anterior ao diagnóstico sofre a redução de 6%. Aí, ó, a Irene já até tinha falado sobre isso. É verdade que a contribuição que eu pago aqui no ZEUA, Estados Unidos, pode somar com a contribuição do Brasil? Pode, porque o Brasil e os Estados Unidos, não só esses dois países, mas também com Portugal, no Mercosul e outros países pelo mundo, mantêm um acordo bilateral, às vezes multilateral com o Brasil. Então, você pode somar esse tempo aí no exterior, aqui no Brasil, quando você retornar para o nosso país, tá bom? A Mari, a contribuição rural pode ser somada com a aposentadoria por tempo especial? Pode para os pontos.
Se você está falando da aposentadoria especial por insalubridade e periculosidade, ela agora tem um outro requisito, que é a soma dos 86 pontos. Para esses pontos, você pode somar o tempo rural também. Ana Maria, por que a pessoa que nasce com deficiência não tem direito de receber nada do INSS? Ana Maria, a pessoa com deficiência de baixa renda tem direito ao benefício de prestação continuada, que é o LOAS, tá bom? Se ela não tem baixa renda, aí a família tem que pagar a contribuição para que ela tenha direito a uma aposentadoria no futuro. Lembrando que a aposentadoria da Previdência Social, os benefícios, eles não são assistenciais. A pessoa só vai ter esse direito se ela for segurada, ou seja, se ela contribuir mensalmente para o sistema. Gileão, síndrome do manguito desde 22, por causa disso acabei colocando um parafuso em cada ombro. Não consigo mais trabalhar como antes, nem no mesmo setor, 24 de contribuição. Se você adquiriu isso na empresa, você pode conquistar o auxílio acidente. Para aposentadoria por deficiência, você tem que somar os 33 anos. Patrícia tem placas e 6 pinos. Faço 55 em abril. Se você não tiver os 28 de contribuição, você pode tentar a aposentadoria por idade PCD. Para isso, você precisa de 15 anos de diagnóstico e 15 anos de contribuição depois do diagnóstico, para aposentadoria por idade. Isso não é igual na aposentadoria por tempo, que exige que você tenha mais de 2 anos de deficiência. Menezes, Dr. Fernando, tenho 70% de perda de audição, zumbido nos 2 ouvidos. Não fiz contribuição do INSS. Se eu contribuir, posso aposentar? Só se você alcançar 15 anos de contribuição agora, 60 de idade o homem, 55 a mulher. Se você nunca contribuiu e for de baixa renda, você pode tentar o BPC LOAS, tá? Qual doença de coluna a pessoa tem direito na aposentadoria especial? Você deve estar se referindo à Lei 142. A gente não chama ela de aposentadoria especial, mas chama ela de aposentadoria à pessoa com deficiência. A doença ela deve ser limitante, mais de 2 anos e ser irreversível, tá? CID para monocular é 5.4.3, porque a 5.4.4 é cegueira total. Não. 5.4.4 é a cegueira de um olho. 5.4.3, salvo engano, agora não me lembro de cabeça, mas é cegueira em um olho e baixa visão no outro, tá? Geralmente, quando você tem cegueira em um olho, baixa visão no outro, você ainda tem mais chance de conseguir. Prótese de válvula mitral pode requerer essa aposentadoria? Geralmente, quando você faz o implante de uma prótese de válvula mitral no coração, você fica plenamente recuperado. Se não foi o seu caso, se você tem uma insuficiência cardíaca grave, que lhe impõe dificuldades no dia a dia, aí é outra situação que pode ser avaliada, tá? O Kleber, ostomia com bolsa definitiva se enquadra? Sem dúvida pode ser uma questão muito limitante, que cause também estigmas sociais, constrangimentos para quem utiliza. Então, esse conjunto de barreiras, ao final, pode-se avaliar a possibilidade de enquadramento. O Marcelo, tenho 25 de periculosidade, tenho uma deficiência no movimento do braço, desde 2008. O que preciso para se beneficiar dessa lei? Converter o tempo especial de periculosidade em comum, que a cada 5 anos você vai ganhar quase 2 e alcançar os 33. Tá? Então, muito provavelmente, aí é o caso de pegar um PPP para fazer uma análise mais completa. Se você não conhecer um advogado especialista, entre em contato aí pelo direct, que a gente faz uma breve triagem
pelo nosso assistente virtual, que é a Luísa, e depois você é transferido para o atendimento humano, tá? Evandro, tenho desgastes nos ossos do fêmur, coluna. Mesma coisa, Evandro, você precisa do tempo de contribuição, tá? O João, 25 de contribuição, 11 de atividades especiais e visão monocular. Pode chegar aos 33 pelos cálculos? Muito provavelmente. Tem que se avaliar os seus PPPs, tá? Mas muito provavelmente. Tenho condropatia, é a gentil. 2 joelhos desde 16. Hoje tenho bastante limitação para trabalhar, não consigo vários movimentos. 53 anos, 28 e 5 meses de contribuição. Muito compatível também, mas é o que eu sempre digo, pessoal. Deve-se fazer uma avaliação individual de cada caso. Para alguns, será necessário buscar mais documentos. Para outros, já está pronto. Mas tudo depende de uma boa avaliação, tá? O Marcelo, quem dá o diagnóstico é o INSS ou o próprio médico que nos atende? Quem faz o laudo com um bom diagnóstico, com a CID, com bastante informação, é o seu médico. Depois você vai levar esse laudo com outros documentos para avaliação dos órgãos em que você deseja um enquadramento como PCD. No caso da aposentadoria, é o INSS. Fernando, como avaliar se o PPP pode contribuir para o aumento no prazo da atividade especial? Analista de produção PCP em área insalubre. Aparadores eram aposentados por trabalharem nesta área. Se você trabalha numa área com barulho, o seu PPP deve constar a intensidade desse ruído superior a 85 decibéis. Isso no período de 2003 para cá. De 97 a 2003, o seu PPP deve conter a intensidade superior a 90. E de 97 para trás, superior a 80 decibéis. No caso de uma atividade administrativa dentro do chão de fábrica, deve-se comprovar também que você está exposto de modo habitual e permanente, e não apenas eventual, tá bom? Alex operou hernia de disco quando tinha 16 anos. Ficou de 2005 a 2012 de auxílio-doença e tem 31 de contribuição. Se você não tiver insalubridade e periculosidade, faltam ainda 2 anos para completar os 33. Mas está bem encaminhado. Câncer de tireoide pode ser requerida pela aposentadoria pela Lei 142? César, muito difícil qualquer tipo de neoplasia maligna ser enquadrada como PCD. O que deve se avaliar é quais foram as sequelas provocadas por essa doença e o que elas te provocam no dia a dia, tá bom? No caso do câncer de tireoide, existem alguns cuidados a serem tomados para quem tem esse diagnóstico, mas nem sempre esse número de barreiras é suficiente para que você seja enquadrada como deficiência. Visão monocular há mais de 30 anos, posso pedir aposentadoria especial, em agosto completo 28 de contribuição. A Kellen. Me parece bastante compatível, mas deve-se avaliar os seus documentos, saber quais são, orientar quais são outros a serem providenciados para que você tenha mais sucesso nesse pedido. Mas, por cima, parece compatível. Patrícia, o senhor atende via chamada de vídeo? Qual o valor? Patrícia, o código de ética me impede de falar de valores aqui na live, nos meus vídeos. Existe uma taxa para atendimento. A minha equipe está lá de prontidão no horário comercial para te dar todas as informações que você precisa. E sim, eu faço chamada de vídeo para todo o país e exterior também. Presencialmente é aqui em Santo André, tá bom? A Elaine colocou prótese de quadril, sofri há 7 anos. Para algumas posso me aposentar, tenho 3 anos só. Aí no caso, só se você for baixa renda e comprovar a sua deficiência, tá?
O André, auxílio acidente desde 16 e gonartrose nos joelhos. Hérnia de disco na cervical, lombar, RG PCD, cartão especial, laudo caracterizador do PCD. Trabalho como PCD há 2 anos e tenho 32 de contribuição. Aí, no caso, para tentar a antecipação, seria a possibilidade de alguma insalubridade presente no ambiente de trabalho. Ruído, elemento químico, agente biológico, eletricidade e alta tensão, nos casos dos vigilantes, produtos químicos e outros que deve ser avaliado, tá? Tá certo, Patrícia? Tá certo, Kellen? Ó, pessoal, quem for entrar em contato lá pelo direct ou pelo link do WhatsApp que está lá no meu perfil, vocês passam por uma pequena triagem por um robô que eu tive que criar para colocar no direct, dada o número de mensagens que a gente recebe diariamente. Para vocês terem uma ideia, todos os dias a gente recebe em média 500 pessoas interessadas em fazer consultas. Então eu tenho que ter uma pequena triagem até para dar mais informações para as pessoas, para elas entenderem como funciona a nossa consulta, para depois te direcionar para um dos nossos atendentes aqui da equipe. Mas é bem simplesinho o questionário que você responde lá, é bem tranquilo. Fala lá com a Luísa que ela vai te ajudar antes do nosso atendimento humano. Passou para o atendimento humano e quer marcar uma consulta, é comigo. Não tem nenhum outro advogado responsável pelo atendimento. Isso eu faço questão de te conhecer e falar pessoalmente com você, tá bom? Finalizando aqui, pessoal, a Kátia Silene, 4 hérnias de disco, artrose e 29 de contribuição. Também muito compatível, Kátia, mas deve-se avaliar cada caso individualmente. Para algumas pessoas existem mais barreiras, para outros existem menos. Então, procure um advogado da sua confiança. Se você não conhecer nenhum nessa área, especialista nisso, chama no direct que a gente te orienta, tá? O João, o trabalhador pode pedir ao sindicato posterior ao Ministério do Trabalho para melhorar a avaliação? Pode pedir para a própria empresa avaliar, por intermédio de alguém, seja por um sindicato, por um advogado, por um processo judicial, mas isso deve ser preenchido pela empresa. Laudos de processos trabalhistas de outros funcionários que ganharam na justiça ou algo semelhante, podem ajudar você no seu processo, tá? A Luciana tem laudo médico, que consta hérnia de disco, tem cartão PCD e já tem 33 de contribuição. Luciana, muito compatível também, mas é que nem eu disse nos outros casos, depende de uma análise mais completa para avaliar o que isso impacta na sua vida, tá bom? Pessoal, terminando mais uma live, até passamos do tempo aqui. Quero agradecer cada um e cada uma de vocês que estiveram aqui, que dedicaram o seu tempo, que deram um coraçãozinho. Espero vocês na live da próxima segunda-feira. Desejo que Deus abençoe todos vocês, que seja uma semana abençoada e que vocês conquistem os seus direitos, conquistem os seus sonhos e que tenham muito, muito, muito sucesso na jornada de vocês, tá certo? Até a próxima e contem comigo. Sigam o canal, curtam e deixem o seu comentário lá, tá bom? Fiquem com Deus.